Bênção, maravilha, meu povo, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo no canal. Solta a vinheta. Gente, nesse vídeo que eu estou em dívida com vocês, né, é a respeito do Outubro Rosa ainda, a qual vocês pediram e eu coloquei algumas enquetes para vocês escolherem qual história trazer, né, para vocês no dia de hoje. E o nome selecionado foi Esther. Mas antes de contar a história, eu gostaria que você deixasse aqui embaixo o seu like, se inscrevesse no canal se você ainda não é inscrito neste canal. Este canal é um canal cristão, onde procuramos levar a palavra do Senhor, enfim. Você é o nosso convidado e quero agradecer aos novos inscritos que estão chegando aqui no canal, agradecer pela audiência de vocês, por vocês estarem sempre comigo, seja em oração, até mesmo em alguns comentários aqui, tá bom? Um beijão pra vocês, espero que vocês estejam bem, tá bom? Vamos lá então para a história de Esther. Estou com a minha Bíblia plena aqui, esse presentinho, bonita, né, essa Bíblia. Foi o presentinho que eu ganhei, muito obrigada. Primeiro que Esther, ela era órfã, né, ela tinha perdido a sua mãe e o seu pai, e quem cuida então de Esther é o seu tio Mardoqueu, que trata ela, cria ela como filha, né, por ela perder os seus pais ainda jovem. E acontece um fato, né, no reinado do rei Assuero, a qual ele pede para sua esposa, a rainha Vasti, se apresentar diante do banquete que ele havia preparado, mas Vasti também tinha outro banquete em outra casa do rei com as mulheres. E o que acontece? Quando Vasti ela é requisitada pelo rei para estar junto com ele no banquete, ela se nega. Ela não aceita a ordenância do rei. Então, o que acontece? O rei se irou, se perturbou com aquilo, porque para ele, naquela época do seu reinado do rei Assuero, era uma desonra para ele, era uma humilhação. Então ele destitui ela do posto de rainha e por um período ele ficou ainda sem uma rainha para estar ao seu lado, auxiliando. E algumas pessoas chegam até o rei e fazem o questionamento que seria bom ele ter uma rainha, né, junto com ele. Então ali ele ouve o conselho e ele vai então a todas as províncias, ou melhor dizendo, indica, né, que vão até as províncias e mandem, enfim, esse comunicado, pedindo com que as moças virgens se apresentassem a ele e a qual ele encontrasse formosura, graça, enfim, ele a chamaria para estar no palácio. E assim foi feito. E uma dessas mulheres era Esther. Seu nome Esther era o seu nome da Pérsia, né? Mas o seu nome de judia era Hadassa. Bom, Esther ela foi chamada e ela ficou mais ou menos durante 6 meses e foi feito um concurso de beleza. Ficou se preparando, tendo algumas regalias, né? E ali ela foi selecionada dentre outras mulheres, dentre outras moças, porque tinha que ser virgem. Então, ela foi escolhida pelo rei, ao qual ele achou graça aos seus olhos. Em momento algum ela fala que ela era judia, né? Por até mesmo ordenância de Mardoqueu. Mardoqueu havia instruído ela e sempre que possível Mardoqueu estava à porta do palácio para ver como estava o processo de Esther, né? Cuidando, zelando pela vida dela, tendo ciência de que Esther poderia ser rejeitada, né? Mas não foi assim, porque o próprio Deus já estava guardando a vida de Esther. E chega um dado momento a qual aparece um dos príncipes, dos principais príncipes do rei Assuero, chamado Amã. Sim, Amã, ele tem todo o poder, enfim, era um homem requisitado, era um homem que tinha o poder nas suas mãos. E todas as pessoas que ele passava, enfim, as pessoas tinham que ter uma reverência pela sua compostura ou pelo seu cargo, enfim, aquisitivo. E ele se perturbou pela vida de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se sujeitava a ele, né? Mardoqueu
continuou da mesma maneira e ele se perturbou, ele se irou demais com a vida de Mardoqueu. E tanto é que neste dado momento ele vai e começa a ter algumas ideias, né, contra a vida de Mardoqueu. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Mardoqueu, em um dado momento, ele ouve que 2 dos eunucos que estavam na guarda do rei estavam tentando tirar sua própria vida. Então ele vai e comunica o rei Assuero e fala a respeito disso. E num dado momento, Amã, depois disso, ele vai e prepara uma forca para Mardoqueu. Sim. Amã, ele não se sujeita, ele não aceita, né, ele ter sido desprezado por Mardoqueu não se curvar a ele, não se sujeitar a ele, então ele procura ele mesmo, por ele mesmo. Ele cria a forca para Mardoqueu. Mas mal sabia ele que naquele mesmo dia a qual ele estava planejando esse mal, o rei Assuero, ele perde o sono e ele vai ver o livro das obras, enfim, dos registros, e ali ele pergunta qual honra, né, Mardoqueu recebeu. E os seus servos falaram para o rei: nenhuma honra recebeu. E ali, neste exato momento, Amã, ele aparece, né, no quarto do rei. E o rei pergunta para ele, né, qual honra ele poderia dar para cujo esse homem que fez o bem para ele. A palavra do Senhor vai dizer que Amã, ele vai colocar o desejo no seu coração e vai dizer: quem é este a qual o rei terá honra, né, além de mim? Então ele colocou no coração dele como se fosse ele que tivesse, né, a honra. Então o que Amã vai fazer? Quando ele pensou que era para ele a tamanha honra que o rei iria, né, conceder, ele colocou o desejo do coração dele, o que ele gostaria de receber. Mas eu quero aqui frisar um ponto, que aquilo que a gente deseja para o outro, talvez a gente receba. Então a gente tem que cuidar muito do que a gente pensa do outro, o que nós colocamos no outro. Quando Amã foi desejar para Mardoqueu, ele desejou o mal, tanto é que ele preparou a forca para Mardoqueu. Mas quando ele viu a oportunidade da honra do rei, ele achou que era ele, então ele pensou o melhor para si. E isso nós devemos ter para a nossa vida, que mesmo que nós venhamos estar numa posição elevada, nós nunca devemos querer o mal do outro, ou pensar o mal do outro, ou desejar algo ruim para o outro, porque talvez aquilo que a gente esteja querendo que o outro receba, né, a vida, ela é como uma roda gigante, altos e baixos, e pode ser que a gente depois volte, né, no ciclo e a gente receba aquilo que a gente mesmo está desejando para o nosso próximo. Então cuida muito que você está desejando para o teu próximo, que pode ser que a forca esteja te esperando e você nem sabe. Enfim, Mardoqueu então estava sujeito à morte. E ele vai comunicar à rainha, porque ele escreve cartas para todas as províncias, que todo o povo judeu ia ser aniquilado, todo o povo, enfim. E nesta carta que ele escreve, ele fez sem o mandato do rei, sem a ordenância do rei, ele fez por conta própria, pelo seu poder mesmo. Então, tem pessoas que elevam, né, o cargo sobre a cabeça e acaba sendo soberbo, mas a palavra de Deus diz que Deus abate o soberbo e exalta o humilde. Mardoqueu em nenhum momento ele foi negligente ou ele quis ofender alguém, né, pela sua postura. E nisso Mardoqueu, ele tendo ciência dessa carta, a qual ele mandou para todas as províncias, ele vai à presença então de Ester e comunica a Ester falando a respeito disso. E Ester então ela convoca todo o povo, né, passa para Mardoqueu a informação para entrar em oração e em jejum, né, por conta do povo. E aqui eu quero deixar também um outro ponto, que às vezes nós queremos vencer batalhas, queremos vencer as nossas provações, as nossas dificuldades pela nossa própria força, mas Ester ela teve o entendimento que naquele momento era o jejum e a oração que ia fazer com que o povo viesse a ser salvo, com que ela lembrou de tudo aquilo que ela aprendeu, não se deixou ser levada, né, pelo uso e costume, enfim, guardou consigo aquilo que ela aprendeu. Então Ester ela convoca todo o povo judeu, né, de todas as províncias
para estar entrando então em oração e jejum, e ela e as suas servas também estariam, né, orando e jejuando para o povo, né, para que Deus viesse ter misericórdia do povo. Depois que Esther ela convoca, enfim, todos, vai acontecer aquilo que eu estava falando antes, que Mardoqueu estava prestes a perder sua própria vida, e Esther também, devido ser uma mulher judia, né? Independente se era criança, se era homem, se era mulher, se era idoso, todos os judeus iriam ser mortos, aniquilados. Por quê? Tudo por conta de um homem só, Mardoqueu, que não se curvou, né, perante Amã, né? E Amã, com a raiva, com ira, ele vai e quer aniquilar todo o povo judeu. Vai acontecer um dado momento que o rei, né, como já estava falando, ele lembra do feito de Mardoqueu e viu que não tinha tido nenhuma honra, e ele pergunta a Amã o que ele acharia melhor para conceder a honra, né? Ele só não comentou quem seria a pessoa. Mas Amã, ele foi até o quarto do rei não para falar bem, né, de Mardoqueu, mas ele queria falar algo ao rei com que o rei viesse a fazer, tirar a vida de Mardoqueu. Mas Deus já estava cuidando de tudo. O que acontece? Ele vai e começa a dizer todas as regalias. Eu quero colocar aqui ou aqui, não sei, em um desses lados aqui, todas as regalias que ele gostaria de receber, né? Então ele fala colocar a coroa do rei, a vestimenta do rei, andar cavalgar sobre o rei, sobre o reino. Enfim, ele coloca todas aqui as regalias que ele gostaria de receber. E aí o rei, né, para surpresa dele, diz assim: faça isso então com Mardoqueu. Imagina a reação de Amã quando ele fala o nome de Mardoqueu, aquele homem ao qual ele já estava condenando, entre aspas, né? Porque ele já estava decretando a morte já para Mardoqueu, e ele vai ter que sujeitar a Mardoqueu, porque ele vai levar Mardoqueu, ele vai vestir Mardoqueu, ele vai levar Mardoqueu com o cavalo, enfim. E depois de tudo isso acontecer, dele levar Mardoqueu, enfim, honrar a vida de Mardoqueu, entenda que às vezes você pode ser humilhado, você pode ser desprezado por alguém, mas Deus sempre tem algo preparado para você no momento que você menos espera. A honra de Deus vem sobre a tua vida. E veio a honra então na vida de Mardoqueu, e depois que ele leva Mardoqueu pelas províncias, né, cavalgando, todos ali veem, né, porque ele estava como holofote, né, posso dizer assim, estava sendo o foco da cena. Amã, ele vai sair tão envergonhado que ele vai sair com o rosto escondido e vai para sua casa, indignado. Não sabia ele o que estava acontecendo. Mas a rainha Esther, falando da rainha agora, gente, uma rainha poderosíssima, com um conhecimento muito vasto, ela vai se apresentar ao rei. A palavra vai dizer que nem todas as pessoas poderiam chegar próximo ao rei, somente se ele comunicasse. Exemplo, ele chama Vasti, Vasti não quis estar na sua presença, ele destitui ela do cargo de rainha, né? Então, ou ele chamava, ou quem se apresentava a ele e ele não recebesse, a pessoa seria aniquilada também. Então, Esther, cheia da ousadia, Esther, uma mulher poderosíssima, palmas para ela, porque ela vai à presença do rei, mesmo não sendo chamada, mesmo correndo risco de vida, ela não se deixou por intimidar pela situação. Ela foi até a presença do rei, mesmo não sendo chamada. E ele teria que, né, como se fosse um cedro na mão, e ele concedesse a ela, né, se ele levasse o cedro para frente, é porque ele estava aceitando a sua presença, mesmo não sendo convocada, mesmo não sendo chamada. Mas ela foi, ele aceita ela na sua presença, e ele pediu para ela qual seria a sua petição, e ela pede ao rei, né, que fizesse um banquete, né, para o rei e também a Amã.
E o rei concede a ela a petição e ele pergunta para ela qual seria, né, sua petição e a recompensa. E ela pede, então, ela diz que no dia do banquete ela iria, né, explanar melhor o que ela gostaria de receber. Enfim, o rei aceita a petição dela e eles preparam um banquete. No dia do banquete, a palavra de Deus vai nos dizer que o rei vai lembrar da petição de Esther e vai perguntar para ela, né, que no dia do banquete ela ia falar aquilo que ela gostaria de receber diante do rei. E a palavra de Deus vai dizer que ela vai pedir. Ela é muito sábia, gente, muito sábia. Ela vai dizer assim: rei, cuja encontrou graça aos meus olhos, se eu tenho algum valor para ti, eu gostaria de pedir a minha vida, né? Sujeitasse a minha vida. E o meu requerimento seria o meu povo. Só que em nenhum momento ela fala que ela era judia ou que o seu povo era judeu. Então ela se sujeita muito. E o rei, não sabendo de nada, porque tudo que Amã estava fazendo era, né, nas costas do rei. Ou seja, eu tenho poder, eu faço e aconteça. E, né, mas não é bem assim. A gente pode até ter poder, a gente pode até querer fazer do nosso jeito, mas Deus está no controle de tudo. Enfim, o rei Assuero se perturba tamanha crueldade a qual Amã estava planejando, mas o rei não sabia que era Amã, então ele pergunta para Esther: quem é este homem cujo coração maldoso, né? E ela vai dizer, né? É bem aquela palavra, né? Prepara uma mesa perante os meus inimigos. Foi o que Esther fez. Ela preparou o banquete, né? Para entregar a Amã. Está ali junto no banquete, porque foi convocado também. E o rei pergunta para ela e ela responde: este homem mau está aqui em nosso meio, Amã. Nossa, o rei, ele fica chocadíssimo. O rei olha para a situação e fica imaginando, né? Um homem de confiança a qual o rei coloca para estar junto com ele, ajudando, auxiliando no seu reinado. E chega um dado momento que ele se sente traído, né? Porque ele não sabia de nada. E o rei pergunta, né? E o que eu acho mais interessante é que os próprios servos do rei, Assuero, vai chegar para ele e vai dizer: olha, tem uma forca lá fora, preparada para Mardoqueu. O rei se apavora mais ainda e vai dizer assim: não, então enforca ele na forca. Foi aquilo que eu disse no início da história. Às vezes o que a gente quer pro outro é a gente que recebe. Então cuida daquilo que você tem falado, daquilo que você tem imaginado, daquilo que você tem desejado ao teu próximo, porque talvez você venha colher. O dia da colheita, ela vem, independente do tempo que passou, de tamanho das provações e das dificuldades que você enfrentou, você vai colher, seja bom ou ruim a sua colheita. E o que eu acho interessante é que a própria forca que ele preparou para Mardoqueu, ele foi enforcado na sua própria forca. E o que acontece com a rainha, né, foi guardada pelo rei, a sua vida foi restituída não, né? Foi salva, né, pelo rei. Só que como tinha o decreto, o povo ainda teve que guerrear, teve que ter algumas lutas ali. Mas no final da mensagem, no final de tudo, Esther e o povo foram guardados pelo Senhor, porque não tem outra palavra. O que eu acho mais interessante é que em todas as etapas, o Senhor honrou muito a vida, tanto de Mardoqueu quanto a vida de Esther. Ele, né, comunica ao rei a respeito de 2 eunucos que estavam contra a vida do rei, que queriam tirar sua vida. E naquele momento, ele não recebeu galardão nenhum, honra nenhuma. Mas mesmo assim, ele não deixou de ser bom. Mardoqueu, ele continuou ali na porta, cuidando de Esther, que era sua filha, né, entre aspas, porque ele a cuidava como filha.
E recebendo o decreto, vendo a carta que Amã estava preparando para todas as províncias, ele comunica a Esther. E eles se debruçam em jejum e oração. E nesse tempo de jejum e oração, foi um momento crucial para que eles pudessem vencer essa dificuldade. E Deus honrando a vida dos dois, né? Tanto de Esther quanto de Mardoqueu. Que no final do texto, da história, enfim, do livro de Esther, vai dizer que Mardoqueu ele foi chamado para trabalhar junto com o rei. Então, é um processo, quem sabe. Eu estou falando com pessoas aqui que você se identificou com essa história. Talvez você está sendo humilhado, enfim, você tem pensado, mas eu sou muito boba, as pessoas me fazem de bobo. Não é de fazer de bobo, é que você é uma pessoa boa e as pessoas não conseguem ver isso em você. E elas tentam de ofuscar o brilho de Deus na tua vida, tentam ofuscar aquilo que você tem de melhor, a tua bondade, e querem que você não seja mais dessa forma. Então as pessoas vão fazer de tudo. Tanto é que Amã se perturbou simplesmente pelo fato de Amã não se sujeitar a ele. E de tudo que Amã tinha, ele não deveria dar ênfase a uma pessoa apenas do rei, no meio do seu reinado. Enfim, então cuide aquilo que você deseja no teu coração. Porque aquilo que eu quero para mim, eu também devo desejar para o meu próximo. O que eu acho interessante é que Amã, quando ele pensou no Mardoqueu, ele preparou a forca. Por quê? Porque ele queria se sobressair, né, na vida de Mardoqueu. Mostrar para Mardoqueu quem era que mandava, né? Mas não foi assim que aconteceu. E quando ele pensou que a honra que o rei estava preparando seria para ele, ele preparou o melhor. Tanto é que ele colocou no coração achando que era ele. Então ele coloca as regalias que ele gostaria de receber, mas na verdade quem recebe aquilo que ele gostaria de ter recebido foi Mardoqueu. Então fica a dica. E parabéns, Rainha Esther. Você foi uma mulher excelente, de muita bravura, muita convicção, certeza daquilo que tinha, sem medo nenhum. E você conseguiu salvar tanto a sua vida quanto a vida do seu povo. Às vezes a gente precisa se sujeitar, né? Se arriscar um pouco em prol da vida do nosso próximo. Que fique como reflexão para você. Muito obrigada por me assistir até aqui, até o final. Espero que você tenha gostado. E vamos para o próximo livro. Eu gostaria que você mandasse para mim qual o próximo livro que você gostaria de receber é essa história. Ou melhor dizendo, uma nova história. Né? Como aquele louvor, uma nova história descem pra mim. Um beijão para vocês, com todos com a paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado!